cê tá. Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Saudações cruzmaltinas a todos vocês, vascaínos e vascaínas, cruzmaltinos e cruzmaltinas ligados aqui no nosso canal de norte a sul, de leste a oeste, desse nosso Brasilzão. Já peço a todos vocês, se inscrevam, deixem o seu like, ative o sininho de notificações e compartilhe o link do nosso vídeo para mais vascaínos ficarem por dentro do dia a dia do nosso clube. Família, eu me chamo Álvaro Silva e bora lá dar início então para mais um vídeo aqui no canal Vascaíno desde sempre. Família, é o seguinte, se tratando de Pedro Raul, isso mesmo, PR9, assinou com o Toluca e já viaja nas próximas horas para o México, né? O Toluca, a equipe mexicana, o Toluca, já efetuou o pagamento de 10 milhões de reais ao Vasco da Gama. Esse valor é uma entrada, né, referente aí aos 5 milhões de dólares, que foi o valor ao qual o nosso atacante foi vendido ao clube mexicano. Na cotação atual, valores aí chegariam perto de 25 milhões de reais. Galera, ainda se tratando de dinheiro, ontem pela madrugada saiu a notícia que o grupo Serengeti efetuou o pagamento de 42 milhões e 400 mil reais ao Vasco da Gama, referente aí à entrada, né, ao sinal aí, referente a 212 milhões de reais, que serão, esse valor aí corresponde aos direitos de imagem que serão vendidos pelo grupo a partir de 2025. Então 42 milhões e 400 mil entrando do grupo Serengeti e 10 milhões de reais entrando pela entrada que o Toluca vai pagar ou pagou aí por Pedro Raul, né? Pela compra do nosso atacante, então totalizando uma soma total aí de 52 milhões e 400 mil reais, quase 53 milhões de reais que já estão nos cofres do Vasco da Gama, e isso ajudou muito nas negociações, as tratativas avançaram, dia muito quente no nosso clube, tá? Então agora aqui vamos mudar de assunto, já para a gente já entrar no que está pegando fogo aí, né? É o seguinte, torcedores do Vasco da Gama iniciaram nessa semana um abaixo assinado, né, pedindo aí a saída, a retirada imediata dos dirigentes atuais do Vasco da Gama, que são eles o CEO da SAF do Vasco, Luiz Melo, que são eles também Abel Braga, que seria o coordenador técnico, e Paulo Brax, o diretor de futebol, né? Então a torcida pede perdão, a saída desses dirigentes. Fato é que já foram arrecadadas mais de 2.500 assinaturas até a noite de ontem. Acredito que no dia de hoje deve ter arrecadado mais ainda, né? Eu posso atualizar para vocês amanhã. Então, assim, eu sou totalmente a favor que saiam todos eles. Abel Braga eu até gostaria que ficasse, mas eu tô vendo que ele tá abraçando a 777 e a 777 não tá abraçando o Vasco, e eu sou Vasco, né? Antes de gostar do Abel Braga, eu sou Vasco da Gama. Então, assim, fora geral. Galera, é o seguinte, se tratando de Gabriel Ávalos, ele que joga no Argentino Júnior, é um dos destaques do campeonato argentino. O Vasco da Gama fez uma proposta por ele de 2 milhões e meio de reais. E é o seguinte, o Argentino Júnior recusou a proposta por Gabriel Ávalos, né? Então a proposta foi recusada. Se tratando agora, ontem eu falei Michael, né? Porque eu peço perdão a vocês que eu não sabia a pronúncia, é Michael Santos. Se tratando de Michael Santos, que pertence à equipe do Talleres da Argentina, ele que não foi relacionado para a partida do Talleres, isso mesmo, gente, ele não foi relacionado, isso pode ser um indício que ele realmente pode chegar aqui no Vasco da Gama. E é o seguinte, o Vasco fez uma proposta, oficializou uma proposta pelo atacante de 3 milhões e meio de dólares, né? Ou seja, se o Vasco vendeu o PR9 Pedro Raul por 5 milhões de dólares, estaria fazendo uma proposta agora pelo atacante Michael Santos de 3 milhões e meio de dólares, ou seja, pagaria, né, o valor referente a Michael Santos, né, ainda sobraria 1 milhão e meio de dólares aí aos cofres do Vasco da Gama para investir em outro atleta. Então, gente, vamos aguardar aí, né? O que acontece é que é o seguinte, que ao decorrer do dia a negociação avançou, né, avançou bastante, até mesmo o presidente do Talleres disse que a negociação ainda está viva, né, e ele não jogou, então isso pode ser um indício de que ele pode pintar no Vasco da Gama, mas vamos aguardar, né, o desfecho dessa história em definitivo para a gente trazer a notícia para vocês se ele vem ou não para o nosso clube. Galera, agora o assunto que pegou fogo hoje na televisão, nas redes sociais, o pau tá torando, é isso mesmo, gente, o pau tá torando entre brasileiros e uruguaios, mas dessa vez extracampo. É o seguinte, Abel Hernandes, ele mesmo, gente, que já passou pelo Internacional de Porto Alegre, já teve passagem pelo Fluminense, ele que atualmente está lá no clube uruguaio. O Vasco da Gama fez uma sondagem pelo atleta ontem, anteontem, oficializou uma proposta, e o que aconteceu foi o seguinte:
Vasco da Gama fez uma proposta para ele, gente, e ele aceitou, né? O contrato dele vai até dezembro com o Peñarol. Porém, agora ele já pode assinar um pré-contrato com outra equipe. O Peñarol não quer liberá-lo de graça de jeito nenhum. E ele não quer ficar no Peñarol. E aí saiu a notícia hoje à tarde que o Peñarol, de que ele já teria rescindido com o Peñarol. A diretoria do Peñarol veio a público e desmentiu o empresário dele, né, o empresário de Abel Hernandes, alegando que não. Ele ainda pertence ao clube, ele vai atuar no clube, ele vai ficar no clube até o fim do ano. E aí eu vou até colocar para vocês aí agora o áudio, né, em que o presidente do Peñarol alega aí, falando seu bom castelhano, né? Fabio, Abel Hernández no se va de Peñarol. Tiene que cumplir el contrato hasta fin de año y no hay forma que se dé. Si Peñarol no autoriza el pase, no da el consentimiento, no se puede ir. El contratista dice todo eso porque es su forma de actuar, de jugar sucio. Então assim, o bicho tá pegando porque o próprio empresário de Abel Hernandes notificou agora há pouco à noite que ele vai à FIFA, né? Ele vai à FIFA para buscar essa rescisão contratual com o clube uruguaio. Então o bicho tá pegando. Por outro lado, o grupo que detém os direitos dele, que fazem ali o agenciamento de Abel Hernandes, fez uma postagem hoje nas redes sociais de Abel Hernandes ali com um aviãozinho, né, com um avião na mão, como se ele tivesse aí próximo de viajar. E foi noticiado agora há pouco na Net Vasco que Abel Hernandes viajaria sexta-feira, no caso hoje, né? Viajaria daqui a pouco, sexta-feira, aqui para o Brasil, para chegar no Rio de Janeiro e assinar com o Vasco da Gama. Abel Hernandes aceitou a proposta do Vasco, ele que chegaria para ser titular, tá jogando muita bola lá no Peñarol, chegaria aqui com status aí de titular da nossa equipe, aí, até mesmo aí com um staff até um pouco maior aí do que mesmo quando Pedro Raul chegou no Vasco da Gama, gente. Um burburinho muito grande, ele foi especulado em outros clubes do Brasil, e fato é que ele gostou da proposta do Vasco da Gama, ele já acertou com o Vasco, ele quer jogar no Vasco, o empresário dele quer colocar o atleta dele aqui no Vasco da Gama, porém, todavia, entretanto, o presidente do Peñarol não quer liberar o atleta e essa situação pode ir parar na FIFA. Fato é que ele pode chegar no Rio de Janeiro daqui a pouco, nas próximas horas, na sexta-feira ou no sábado de manhã, para assinar com o Vasco da Gama, mas nada em definitivo ainda, porque no futebol tudo acontece muito rápido. Vamos esperar aí o desfecho dessa história. Deixa a opinião de vocês no comentário, o que vocês acham de Abel Hernandes. Ontem eu não quis falar dessa situação porque eu sabia que estava um embrolho muito grande, né? Eu falei apenas de Maicon Santos e outras especulações, mas é o seguinte, eu, na minha opinião, eu acho ele mais jogador do que o Pedro Raul, mais rápido e tem mais recursos também. Ele é como se fosse um falso 9, ele não é fixo ali, ele é como se fosse ali, vamos dizer assim, um Bruno Rodrigues ali do Cruzeiro, né? Vamos dizer, desse estilo, só que um cara que tem mais ginga. Vamos dizer assim, então eu gostei muito dessa contratação. Se ele for chegar no Vasco da Gama, ele aceitou a proposta do Vasco, o contrato que o Vasco propôs a ele é um contrato até dezembro agora, um contrato aí de 5 para 6 meses, né, só até dezembro de 2023, e é o seguinte, se ele bater as metas, né, ou seja, o Vasco da Gama vai disputar agora o restante do Brasileirão, se ele entrar em campo na metade dessas partidas, né, e o Vasco da Gama teria a obrigação de compra. É uma outra coisa também que eu fico com a pulga um pouco atrás da orelha, porque o Vasco fez isso com o Ivan, o Vasco fez isso com vários outros atletas, fez isso até mesmo com o Orediano, e acabou não colocando o atleta para jogar, para não ter que efetuar a compra quando chegasse a janela. Então isso me dá medo, porque Abel Hernandes tem que chegar para resolver. E aí se o camarada chegar aqui, jogar 2 jogos só e ficar no banco, não vai adiantar merda nenhuma. Ele tem que chegar para jogar, porque Pedro Raul já estava aqui, já não estava jogando. A gente já estava precisando de um atacante quando o Pedro Raul estava aqui. Agora que Pedro Raul foi embora, se Abel Hernandes chegar, nós vamos precisar não só dele, mas de outro atacante. Mas ainda assim, ele tem que jogar os jogos que for necessário. Não adianta a diretoria depois querer frear a comissão técnica de Ramon Dias para não deixar o Abel Hernandes jogar, porque senão vai ter que contratar, porque senão vai ferrar a gente na parte esportiva para eles se darem bem na parte financeira, entendeu? Que é uma coisa também totalmente contraditória, porque eles adoram aí roubar o nosso clube, é verdade seja dito. Espero eu que esses 53 milhões de reais não sumam repetidamente dos cofres do nosso clube, galera. Agora mudando de assunto, já falei de Abel Hernandes aí, o pau tá torando, né? Se tratando de Ramon Dias, nosso treinador aí, porra, ele caiu na graça da torcida, né? Tudo bem que ainda nem o time, ele ainda nem jogou, né? Ainda nem ficou à beira do campo ali, mas já caiu na graça do torcedor. E é o seguinte, já bidou, isso mesmo, Ramon Dias já está no bid, no boletim informativo diário da CBF, já pode estar à beira do campo no próximo domingo
pela partida entre Vasco da Gama e Atlético Paranaense, né? Isso aí, galera, isso mesmo. E é o seguinte, o Vasco da Gama, né, treinou hoje em São Januário às 6h30, às 18h30, o mesmo horário qual será a partida de domingo, né, para os atletas se ambientarem com o horário, com o clima, para o psicológico e o corpo ali, para na hora do jogo estar ali afiado, acostumado com o treinamento, que faz total sentido. Os atletas têm 10, 11 horas, ou 9, 10 horas da manhã e jogam 6 horas da tarde, é totalmente diferente, a visibilidade, o clima, é tudo diferente. Então, assim, mais uma coisinha que é simples, mas é mais uma bola dentro de Ramon Dias e sua comissão técnica. E esse cara, sinceramente, eu torço para que eu esteja certo. Eu acho que ele vai ser o cara no comando do Vasco, só que a diretoria tem que dar ferramenta de trabalho para ele, tem que dar material humano, porque antes dele chegar, a gente já precisava de meio time. Depois que ele chegou, a gente viu que a gente precisa, na verdade, é de um time, né, gente? Então é o seguinte, mudando de assunto, Vasco da Gama oficializou uma proposta por um jogador que nós, torcedores, estamos pedindo ele aqui no Vasco desde novembro, quando a gente acabou aquela partida contra o Ituano, quando a gente finalizou a Série B. Toda a torcida do Vasco pediu, a grande maioria. Leonaldi, isso mesmo, gente, Leonaldi, o volante da Ponte Preta, da Macaca, do interior paulista ali, é pretendido pela diretoria do Vasco e por Ramon Dias. Ramon Dias aceitou, aprovou a contratação desse jogador. E, na minha opinião, seria uma contratação muito boa, bem melhor, na verdade, por exemplo, do que Bruno Prachedes. Na minha opinião, o Leonaldi é muito mais jogador que Bruno Prachedes. Leonaldi joga uma bola redonda mesmo, já vem pedindo passagem em um clube da Série A, um clube gigante já há mais de uma temporada. Ele é um atleta muito regular, portanto que a Ponte Preta fez jogo duro para liberar ele no final da temporada passada, porque sabia que ia precisar dele, e agora o Vasco da Gama já está no páreo e o Vasco oficializou uma proposta pelo atleta. Não só o Vasco está de olho nele, mas Palmeiras, Grêmio, tem outros grandes clubes que estão de olho em Leonaldi. Então tomara que ele venha pro Vascão, né? A camisa da Macaca já é preta e branca igual a nossa, tem a faixa transversal, né? Quem sabe ele tem essa familiaridade com a camisa e resolve vir jogar no nosso Vascão, vestindo a nossa cruz de malta. A gente precisa muito de um jogador como Leonaldi no nosso meio campo. Ah, Álvaro, mas ele é um brabão, ele é um galáctico? Não, não é um galáctico, gente, mas ele é muito melhor do que a boa parte de jogadores que a gente já tem no nosso elenco e do que a maioria dos jogadores que a gente especulou para essa posição, inclusive Bruno Prachedes, que já se reuniu com o Ramon Dias essa semana. Então deixa no comentário aí o que vocês acham de Leonaldi no Vasco da Gama. Eu, na minha opinião, sou super a favor. Ele pode chegar, vestir a camisa e jogar, na minha humilde opinião, galera. É o seguinte, se tratando de camisa 10, é isso mesmo, gente, daqui a pouco vai acabar o Campeonato Brasileiro e a gente ainda não tem um camisa 10. Só que hoje saiu uma notícia, vazou uma situação aí, uma informação de que é o seguinte: o Vasco da Gama já tem um camisa 10 definido e acertado. Já ali apalavrado, é só assinar. Álvaro Silva, mas por que esse cara não chega no Vasco? Álvaro Silva explica pra vocês, gente. É pelo seguinte: o clube o qual detém os direitos desse atleta está fazendo jogo duro, não quer liberar o atleta. E o atleta quer vir jogar no Vasco, já está acertado com o Vasco, só que ele não pode ser anunciado porque o clube ainda não liberou o atleta para atuar em outra equipe, no caso seria o Vasco da Gama, e esse imbróglio aí estaria se arrastando. Vamos torcer para ele se resolver. É a mesma situação que está acontecendo aí com o Abel Hernandes, o atacante ao qual eu falei para vocês agora há pouco. A mesma situação, ou seja, então o Vasco tem dois jogadores acertados que querem vir jogar no clube, mas aí os clubes respectivos que detêm os direitos desses atletas não querem liberá-los. Então a situação pro Vasco, gente, tá braba, tá difícil, porque é difícil o jogador querer vir jogar no Vasco na fase que a gente vive, infelizmente. Aí quando a gente acha dois jogadores que teoricamente seriam muito bons para vir para o nosso elenco, os clubes não querem liberar. Então assim, meu Deus do céu, tá difícil demais ser vascaíno, gente. Mas vamos torcer para essa situação melhorar e vamos torcer para esse camisa 10 chegar e que seja bom, né? Que seja o cara, porque, pelo amor de Deus, a gente não ter camisa 10 é ruim. Agora a gente ter um cara chamado Carabarral para dizer que é 10 é pior ainda, né? É pior ainda. Então tomara que não chegue um outro Carabarral da vida aí, que eu até falei para vocês ontem que ele pode sair, tomara que ele saia mesmo e vai na fé. Gente, é o seguinte, agora a gente está encerrando o vídeo de hoje, até dei uma olhadinha na minha colinha ali, saiu a notícia hoje na Net Vasco, em todos os sites do Vasco, uma notícia que está pipocando muito, uma coisa que está incomodando muita gente como eu, e acredito que você também que está aqui no meu canal, porque você sabe que aqui é um canal de verdade, é um canal de quem ama o Vasco mesmo, não é um canal que tem benefício com nada, não é um canal que tem rabo preso com ninguém. Então assim, Sérgio Cabral, gente, aquele camarada mesmo, isso mesmo, ex-governador do Rio de Janeiro que foi preso na Lava Jato, tinha envolvimento com tráfico de droga, envolvimento com um montão de coisa, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, milícia, enfim, exatamente, ele mesmo, que ficou preso, né?
Aí ele se diz vascaíno, a família dele é vascaína, aquela coisa toda. Até aí tudo bem, o cara torce pro time que ele quiser, né? Embora eu me sinta constrangido de ter um vascaíno como ele torcendo pro nosso clube. Mas quem sou eu, né? Todo mundo erra, né? Então deixa ele torcer pro Vasco. Até aí normal, tudo bem, ok. Só que aí a nossa escola de samba União Cruz Maltina, a qual eu adorei, quando a estátua do Roberto Dinamite foi inaugurada, essa escola de samba, a nossa escola de samba no caso, entrou em São Januário tocando, né, com as bandeiras ali, e foi lindo aquele show pirotécnico, né, a apresentação ali de Ramon Dias, da estátua do Bob Dinamite, né, enfim, todo aquele oba-oba, Alex Teixeira na época estava chegando aqui no Rio e coisa e tal, bacana, aí né, a nossa escola de samba subiu, né, teve o acesso ali, enfim. Aí foi divulgado hoje o enredo da União Cruz Maltina para o Carnaval 2024. Quem tiver em pé, senta. Quem tiver sentado, toma água. Quem já tomou uma água, deita e reza. Faz uma oração. Sabe por quê, gente? O enredo da União Cruz Maltina para o Carnaval de 2024 será simplesmente nada mais, nada menos do que a história de Sérgio Cabral. E ainda estão colocando na internet assim, homenagem ao ex-governador do Rio de Janeiro. Que homenagem? Que homenagem? Por que não fazem contando a história do Roberto Dinamite? Por que não fazem contando a história do Romário? A história do Edmundo, que seja. Pedrinho, Juninho Pernambucano, Felipe Maestro, Mauro Galvão, do goleiro Barbosa, e tantos outros, NASA, e tantos outros craques que passaram pelo nosso clube, dirigentes também, o Calçada, até mesmo o Dr. Eurico Miranda, muito contestado. Mas assim, vai fazer o enredo de um camarada que acabou com o Estado, que acabou com o nosso Estado do Rio de Janeiro, que acabou com a cidade do Rio de Janeiro, com a credibilidade do Estado do Rio de Janeiro. É esse camarada que é amiguinho do Osório, é amiguinho do Duque Estrada, do Jorge Salgado. É esse camarada, gente, que tem um monte de desembargador que é amigo dele, de juiz que é amigo dele. Que é toda essa corja aí que deu o golpe no Luiz Roberto Levenciano nas últimas eleições, vascaíno e vascaína, abram seus olhos. E sabe o que aconteceu depois desse golpe? Essa diretoria pífia que está na frente do nosso clube amargou 3 rebaixamentos. Um, quando eles assumiram, o segundo foi quando a gente se manteve ali, né, na Série B, porque a gente não conseguiu subir, e o terceiro seria agora, esse ano que a gente está aí na iminência de cair. Quer dizer, estão indo para o terceiro rebaixamento, peço perdão. Amargou 2 rebaixamentos aí, 2 Série B e uma possível terceira Série B. A pior gestão da história, que é assim, ó, amiguinha de Sérgio Cabral. Agora a nossa escola, a União Cruz Maltina, vai fazer samba enredo para esse cidadão. Pelo amor de Deus, gente. As pessoas que estão dentro do Vasco da Gama perderam a noção do que é o Clube de Regatas Vasco da Gama. As pessoas que estão lá dentro não têm o mínimo de vascainidade. Não tem o mínimo de vascainidade. Infelizmente. Aí eu fico vendo Edmundo se aliar a Júlio Brandt. Eu sou fã do Edmundo, do animal. Eu sou fã, eu quero conhecer ele um dia. Como jogador. Agora, se ele entrar para essa política suja, a minha visão sobre ele vai mudar. Ainda mais se ele fosse juntar com o Júlio Brandt. Então assim, fica essa bagunça no clube. Essa patifaria. Então eu deixo meu desabafo aqui para vocês. Isso não pode acontecer, gente. Deixo meu desabafo e vamos torcer aí para que Abel Hernandes entre, chegue no Vasco da Gama, saia do Penharol. Vamos torcer para que esse camisa 10 chegue e agora tem dinheiro, né? Se antes o problema era dinheiro, agora chegou o dinheiro. Faltam aí, estamos na reta final da janela. É a hora de fazer o Pix e trazer a cavalaria, porque a gente vai precisar e muito, família. Porque enquanto houver um coração infantil, o Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre. Tamo junto e é nóis. Valeu!